Muito bem, pessoal, essa é a parte 2 dessa aula. Então vamos lá começar a entender como é que o Power BI se comporta com os dados adquiridos ali dentro dele, tá bom? Então, se você assistiu a aula 1, beleza, você já pode vir para cá. Então vamos lá, vou colocar aqui a minha tela do computador para vocês verem. Então a gente vai direto ao ponto aqui, sem muita enrolação. E vou voltando aqui com o Power BI Desktop. Então na última aula a gente entendeu toda a interface dele. A gente brincou e trabalhou aí com como é que funciona essas três interfaces aqui, né? Então, para você obter dados aqui de fato, eu vou começar a falar um pouco mais devagar, porque agora vem a parte prática mesmo, né? A gente tem aqui esse menu, esses botões aqui no menu página inicial dessa área de dados, tá? Então, eu vou até tirar mais um print aqui, ó. Esse menu página inicial. Ele tem toda essa área aqui de dados, tá vendo? Essa área de dados. Tá até aqui, ó. O nome é dados, né? Você vê que tem um separador, que eu rabisquei aqui de vermelho. E ele tem esses botões, ele tem esse botão aqui de obtenção de dados, aí você já tem aqui direto um arquivo do Excel que você pode trazer, conjunto de dados do Power BI Service, tem aqui arquivos do SQL, tem como você inserir dados manualmente, e também tem aqui a opção de você trazer fontes recentes que você já possa ter trabalhado anteriormente. Então a gente vai clicar, a princípio, para a gente aprender aqui, ó, nessa opção de obter dados, que é onde tem toda a lista do Power BI de obtenção de dados, inclusive essa daqui de Excel e de SQL e de qualquer outra. Então, se você clicar aqui em obter dados, ele vai abrir para você aqui esse pop-upzinho que vai ter todas as opções de dados dele. Ele tem até filtros aqui na lateral, né? Ele está com tudo aqui marcado. Então, ele me dá aqui várias opções de dados. Ele tem muito, olha só que lista extensa de opção de obtenção de dados. Então, você pode trazer desde um arquivo Excel, vamos dar uma navegada aqui nos filtros para vocês verem, de arquivo. Você tem arquivo do Excel, texto, XML, uma pasta que pode conter qualquer arquivo desse, até de PDF, ele pega dados. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Por exemplo, posso até pesquisar aqui, ó, um conector. Eu vou pegar um conectorzinho do SQL para vocês verem. O que o Power BI, a diferença aqui de um conector para o outro é só a credencial, que é onde você vai puxar os dados, como, da onde que está vindo. Então, se eu escolho, por exemplo, um SQL, ó, eu digitei aqui SQL, pegar banco de dados SQL, vou conectar para vocês verem. Então, se eu escolho o SQL, eu vou escolher aqui o servidor, o meu é local, então vou colocar localhost. Se fosse um servidor que tivesse na intranet, eu daria aqui o IP, né? Posso dar o nome aqui desse banco. O modo de conexão aqui eu posso deixar padrão. Eu não vou explicar aqui qual que é a diferença aqui, porque quando a gente fala de SQL e de servidor, dá uma mudada na forma que você importa dados. Mas eu não vou entrar em detalhes com isso agora. Vamos manter no simples aqui por enquanto. Então, localhost, eu vou dar OK. E ele vai lá e vai fazer a leitura do meu banco de dados local. Ele já leu o meu, tem algumas tabelas, né? E ele me mostra aqui as opções. Eu posso puxar qualquer uma, por exemplo. Tenho aqui essa database chamada AdventWorks DW 2017. Eu posso puxar aqui qualquer tipo de tabela dela. Dimensão data, por exemplo. Lá. Posso puxar todos os dados de data aqui dela, tá? Então não muda nada. Tem gente que tem medo. Nossa, quando eu trazer do SQL, como é que será que vai vir? Vai vir normal, vai vir como uma tabela, como tá lá. E se eu pego, por exemplo, até um dado da internet, vamos aqui na internet, aqui, ó. Eu vou acessar sei lá, tabela Brasileirão Série B. Vou pegar aqui, ó, uma tabela dessa. Vou pegar da Série B do campeonato desse site aqui de baixo, para não ser o primeiro, para não dizer que eu tô fazendo alguma coisa errada lá, essa tabela aí, né? O que eu vou fazer? Vou copiar aqui esse endereço, tem um conectorzinho aqui do Power BI, ó, tá aqui em outros, ó. É o conector web, que você pode dar só um endereço para ele, que ele busca na web qualquer tipo de dados. Então, se eu pegar aqui esse endereço aqui, ó, e colocar, eu posso usar o básico, não preciso mexer em nada avançado, tá? Vou dar OK. Deixa eu ver o que ele aconteceu, o que ele está me dizendo. Acho que está errado aqui alguma coisa, deixa eu ver. Vou copiar de novo aqui o dado. Ctrl C. Ctrl V. Aí, acho que eu copiei alguma coisa errada. Agora eu copiei de volta, deu certo. Então, conectei lá. Aqui ele me dá as opções de como é que ele vai acessar. Se você usar o modo anônimo, que é a forma padrão, já funciona. Tem outros tipos de conexão aqui, para quando você tem API, tem coisas do Windows também, contas organizacionais, mas você, se está pegando um dado público, um dado que está na internet, você pode usar o padrão anônimo e clicar aqui em conectar, tá? Ele vai lá e vai conectar, isso depende da internet, né? Então ele vai lá, vai conectar e vai buscar nessa página tabelas que possam ser lidas, né? E se tiver no formato padrão, ele vai te mostrar aqui as tabelas que ele encontrou. Normalmente ele encontra várias tabelas que não fazem parte do que você quer, porque é a configuração da programação do site que ordena isso, né? Então ele vai lá conectar, vai ler, deixa ele carregar aí para mim.
Ele vai abrir aquela mesma tela lá com as tabelas que ele identificou. Eu nem olhei se esse site é muito grande, né? Deixa eu ver se é muito grande. Tem bastante coisa aqui, né? Acho que ele vai ler, provavelmente ele vai ler essas caixinhas aqui como tabela também, dependendo de como é que programar esse site, né? Mas vamos ver lá. Carregando ainda. Voltei, demorou para carregar, mas carregou, olha aí. Ó. Então aqui ele já achou duas tabelas, tá vendo? Essa tabela 1, lá tem aqueles dados lá que a gente estava vendo, ó, até os cabeçalhos achou certinho, né? E essa outra tabela aqui, ó, que tem os nomes. Aqui ele não encontrou cabeçalho, né? Porque deve ser uma continuação da outra tabela, mas tem os dados também, tá bom? Então, você consegue pegar dados até da internet. Eu vou cancelar, não é essa a minha opção aqui. Eu vou usar um dado do Excel. Eu poderia vir aqui no obter dados, escolher o conector do Excel, ou usar esse atalhozinho que está bem aqui no menu da página inicial, naquela área que eu mostrei para vocês. Então, eu vou clicar aqui em dados do Excel, no botãozinho dele, e vou acessar a paginazinha que está na minha área de trabalhos. Olha só. Eu deixei aqui separado um arquivozinho que eu vou carregar, que é um arquivo que tem duas páginas do Excel. Cada página do Excel ele identifica como uma tabela, tá? Essa página 2 eu criei só para colocar qualquer coisa, não tem nada demais aqui. E aqui na planilha 1, ele tem esses dados aqui de vendas, tá? Repara que está bem bagunçado o dado. Ele tem aqui, ele não está nem formatado como tabela lá, mas eu consigo fazer todos esses ajustes de forma bem rápida aqui dentro do Power BI. Vocês vão ver já já. Então tem uma coluna aqui que tem nomes de vendedores, tá? Eu tenho uma coluna que tem dados de venda, eu tenho uma coluna que tem valores de vendas, e eu tenho aqui uma coluna de estados, né? Isso daí são as minhas 4 colunas que eu tenho nesse dado. Então eu vou marcar aqui o checkbox dela, é só marcar essa caixinha aqui do lado do nome da planilha. E eu tenho 3 opções. A cancelar vocês já sabem o que faz, então eu vou mostrar as outras duas. Eu tenho o carregar e o transformar dados. Se eu clicar em transformar dados, eu vou abrir o Power Query, mas eu vou mostrar para vocês eles depois, tá? Então eu vou clicar aqui em carregar agora. Cliquei em carregar, ele vai me carregar o dado, ele leva um pouquinho de tempo para fazer isso, ó. Ele carrega o dado aí para mim. E eu posso já de cara vir aqui no disquetezinho ali em cima. Está inclusive desatualizado, né? Ninguém mais sabe o que é um disquete. Eu vou clicar aqui em salvar e vou salvar na minha pastinha aqui de aula 01. Ó. Eu estou na pasta errada aqui, ó. Power BI curso completo, aula 01. Vou chamar isso daqui de aula 01 Power Pivô, tá? Power Pivô. Eu vou mostrar para vocês a transformação de dados no Power Pivot, depois a gente vai criar um outro arquivo para aprender a fazer as transformações no Power Query. A gente vai entender a diferença entre os dois e quando usar um, quando usar outro. Então, aula 01, Power Pivot. Vou salvar aqui. Então tá aqui, ó, repara que agora o painel Campus, ele já tem aqui algumas colunas, ó, tem a Plan 1, que é o nome da minha planilha, e tem aqui a coluna 1, 2, 3, 4. Aqui já fica complicado, porque se eu não lembrar de cabeça o que cada coluna é, já fica meio complicado saber o que faz, né? Mas se eu vim aqui dentro da área de dados do meu Power BI, você já vai conseguir ver os dados, que nem a gente estava vendo lá naquele navegador, né? E aí você já tem acesso a todos os dados aqui disponíveis. Aqui no canto inferior, não falei para vocês, ó, mas ele tem essa areazinha que é a minha barra de informações, tá vendo? Fica lá no rodapé, canto inferior esquerdo, ó. É onde ele mostra para mim quantas linhas eu tenho, qual que é o nome da tabela, né? Ó. Então ele mostra para mim esses dados aí. Fica bem aqui. Então tenho 19 linhas dessa planilha 1. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar o nome aos bois. Como é que eu vou fazer isso? Seleciona aí cada coluna. Repara que você pode selecionar as colunas aqui. Se eu selecionar pelo painelzinho aqui também dá na mesma. Se eu clicar com o botão direito aqui, eu tenho diversas opções. Uma delas é renomear. Tem também como você apertar F2. Você já entra no modo de renomear. Clicando 2 vezes, você também renomeia a coluna. Ou selecionando elas, aqui como eu estou fazendo, aqui nos menus superiores tem essa área que já fica ativa quando você seleciona uma coluna, que é esse menu chamado ferramenta de coluna. Aí aqui você tem essa área de estrutura, que você configura 2 coisas, que é o nome dela e o tipo do dado, né? Isso aqui é muito importante para o Power BI, tá? O tipo de dado. Então, quando você está trabalhando com dado numérico, data e hora, você precisa estar com o tipo de dado certo. Repara que tem até o bool, né? O true ou false aí para você poder usar. Então, esse daqui, o tipo de dado tá certo, é texto, né? Só que o nome vai ser, ó, vendedor, né? Vou chamar assim, ó, vendedor. Na coluna 2, eu vou vir aqui e vou chamar esse cara de data venda, né? Data da venda. Pode usar espaço, não tem problema a princípio, tá? O tipo de dados é data, tá certo, tá bom? Aqui a gente tem a coluna 3, que eu vou chamar de valor venda, né? E aqui nesse tipo de dado, eu vou escolher o número decimal fixo, porque número inteiro não é para dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, é número decimal fixo. Aí tem os poréns aqui, repara que esse número aqui, ó,
ele está com o tipo de dado certo, né? Só que ele não está formatado de forma coerente, ou seja, ele não está com um pontuador depois das casas decimais, não está com cifrão de real, né, como a gente usa lá no Excel, quando a gente configura ele no Excel, que também tem como fazer isso. É nessa área de formatação. Então aqui você tem essas duas estruturas principais para você trabalhar. Eu estou no menu ferramenta de tabela, que é esse daqui que não está aparecendo por causa do print, mas aqui na área de estrutura que eu estava mexendo agora, a gente tem o nome e o tipo de dado, e aqui na formatação você tem diversas opções para formatar o seu dado. Então, dependendo do tipo de dado que você coloca, tá? Então, tudo depende do tipo de dado, você vai ter essas ferramentas. A ferramenta do formato, que é como é que ele exibe o número para você, né? Aí aqui você tem as opções, ó. Aqui você tem até algumas opções já padrões. Se você está selecionando uma coluna numérica, você tem aqui a opção de valor em dinheiro, transformar em percentual, o pontuador de milhares, e aqui você tem até uma caixinha para escolher quantas casas decimais você quer que ele exiba. Tá? Então você pode fazer toda essa configuração aqui. Por exemplo, eu quero que ele exiba 2 casas decimais. Mas antes disso, ó, vamos ver as opções que tem de formato. Ele, embora eu tenha colocado o tipo de dado número decimal fixo, ele ainda está formatado como número inteiro. Tá vendo? Então eu vou vir aqui e eu vou escolher para ele ser número decimal ou moeda. Olha lá, ele tem aqui já a opção moeda. Vou escolher moeda. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai colocar o dólar. Repara que ele colocou o dólar de novo, por conta da minha instalação aqui do Windows, tá? Mas eu posso vir aqui nessa opçãozinha, ó, do cifrão, que eu mostrei para vocês no print que eu dei, e escolher o Real BR. Eu sei que ele está mais ou menos para cá. Ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Ó. Português, o nome da nossa moeda é Real, né? Real Brasil. Então vamos ver aqui se a gente acha rápido. Real Brasil, ó lá. Português, aqui ó, RS, Português Brasil. Então marquei ela, ele já ficou com o cifrão, ó lá. E colocou as 2 casas decimais, ó, tá? Repara que aqui automaticamente aconteceu o número 2. Se não tivesse, eu poderia vir aqui e ter colocado 2, né? E ele ficou padrão. Igual o campo data também, ó. No campo data, ele está formatado para ficar nesse padrão aqui, ó, com a data escrita e o ano ser numérico. Eu posso vir aqui e formatar com esse primeiro formato aqui, que é ela só numérica, como acontece no Excel, né? Então, tem várias opções de formato. E repara que no campo data eu não tenho essas opções aqui de número, né? Nem no campo texto, ó lá. No campo texto eu não consigo nem mudar nada aqui. A formatação fica vazia. Finalizando nossa última coluna lá, essa coluna número 4 aqui, eu vou chamar de data, né? Data venda, vamos chamar de data venda, né? A gente está falando de vendas, vamos chamar de data venda. Então a coluna está renomeada. A data venda já existe, desculpa, aqui não é data venda não, é o F, né? É o F, tô viajando aqui, olha só, é o F. A data venda é essa segunda coluna aqui, isso aqui é o F, que é o estado que a gente vendeu. Repara que aqui tem alguns problemas, por exemplo, Pernambuco, pessoal, está escrito errado. Tá? Eu teria que substituir esse valor aqui. Aí o que você faz? Você volta lá no Excel? Não. Tá? Você não volta lá no Excel. Você pode fazer isso aqui no Power BI. Só que você não usa o Power Pivot. O Power Pivot ele não faz essa transformação aqui direta, bruta no dado. Tá? Você precisa usar o Power Query Editor. Como é que funciona o Power Query Editor? Ele é a ferramenta que eu falei para vocês que iria abrir se a gente tivesse clicado lá no transformar dados ao invés de carregar, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou agora vir aqui no menu do Power BI, eu vou salvar esse relatóriozinho aqui, eu vou fechar ele, tá? E eu vou abrir um Power BI novo para a gente carregar o mesmo dado, só que dessa vez a gente vai clicar lá em transformar para a gente poder usar o Power Query, tá bom? Então ao invés de carregar o dado, a gente vai clicar em transformar. Olá pessoal, percebi que essa aula ficou muito grande, então resolvi dividir ela em 2 para ficar melhor para vocês entenderem e poderem até separar o estudo de vocês aí, né? Então essa aula 2 aqui do canal, ela tem 2 partes e a próxima parte você já vai ver na próxima aula, tá aqui o cartãozinho para você poder clicar e já ir direto se você quiser. Então até a próxima aula, tchau, tchau.